Olá! Neste vídeo eu vou falar por que dolarizar uma parte do seu patrimônio faz sentido e depois de dolarizado, como ter liquidez, segurança e rentabilidade aqui nos Estados Unidos. É um prazer estar com você aqui hoje. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Melina Vibos, eu sou advogada de formação no Brasil e consultora financeira aqui na Flórida, Estados Unidos. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam nos meus atendimentos com os clientes ou até mesmo nos nossos relacionamentos entre amigos é sobre a dolarização patrimonial. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes de entrar em mais detalhes, deixa eu especificar qual é o objetivo desta dolarização. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que se o seu objetivo é a curto prazo, fazer um retorno financeiro a curto prazo, esta não é uma palestra para você. O meu objetivo em falar sobre dolarização é para aquelas pessoas que querem criar uma reserva patrimonial a médio e longo prazo, para garantir a riqueza da sua família ao longo dos anos. Então, vamos falar um pouco sobre como fazer isso, o porquê fazer isso e quais os caminhos para manter as suas reservas em dólares, rentabilizando e gerando segurança para o futuro da sua família aqui nos Estados Unidos. Começando então com o porquê. Por que faz sentido dolarizar? Vamos pensar da seguinte forma. Se você quer passar a sua riqueza para a sua família, para as próximas gerações, você precisa ter segurança naquela riqueza. Pensa aqui comigo. Quando você tem uma nota de R$100, quem é que garante o valor dessa nota? Não é só você como um empreendedor, como um empresário, mas é também o governo que defende esse dinheiro. É o governo que defende as políticas econômicas do país que emitiu essa moeda. Portanto, quem defende os seus recursos, a sua moeda, se as suas economias estão 100% em reais, é o governo brasileiro, com as políticas econômicas do Brasil. Por outro lado, se você tem uma nota de $100, quem garante o valor daquela moeda é o governo americano, com as políticas econômicas dos Estados Unidos e as movimentações econômicas americanas, garantindo o valor do dólar. Para você ter uma ideia da diferença econômica entre Brasil e Estados Unidos, eu vou te trazer aqui alguns dados. Baseado em 2018, o PIB brasileiro foi de aproximadamente $2 trilhões. Isso equivale a mais ou menos 3% da economia global. Mas naquele mesmo ano, o PIB dos Estados Unidos foi de $20 trilhões, ou seja, 10 vezes o PIB brasileiro, correspondendo a 33% da economia mundial. É muito simples, com esses números, você entender o porquê que o dólar é buscado no mundo inteiro como uma reserva patrimonial. Porque aquela moeda é protegida por uma das maiores potências econômicas do mundo. Então esse é o primeiro passo. Se você está buscando criar uma reserva para o futuro, colocar pelo menos uma parte do seu patrimônio em uma moeda mais forte, para você ter uma segurança maior. E este é o porquê dolarizar. Uma vez que você entendeu como criar essa reserva, os próximos passos são como você vencer a barreira do câmbio, onde colocar as suas reservas. O ponto importante que tem que ficar aqui é que o ideal é você não ficar tentando encontrar o momento certo para dolarizar. E sim, a partir do momento que você decidiu ter uma reserva em dólares, o ideal é você traçar a melhor estratégia para que você tenha de fato esse valor dolarizado. E não ficar aguardando para realizar por questões emocionais que envolvem o câmbio. Ao invés de tentar achar um ponto específico no mapa ou simplesmente achar a cotação perfeita, o que eu recomendo é você criar uma estratégia de quantos dólares você precisa ter para garantir essa reserva. Independente do câmbio, e depois que você decidiu o valor, você deve criar uma metodologia para constantemente converter o seu patrimônio, até você alcançar a sua meta, usando assim uma estratégia que os americanos aqui chamam de Dollar Cost Average. E o que é o Dollar Cost Average? É você comprar uma quantia fixa de dólares todos os anos ou todos os meses, no mesmo período, até você atingir o valor que você deseja ter dolarizado. Assim, com o passar dos anos, você vai ter adquirido a moeda a um valor médio de mercado. E assim você tira esse peso que o câmbio possa ter se você quiser fazer a transferência de uma vez só. E para fazer essa movimentação entre os países, eu sempre aconselho que os nossos clientes busquem uma empresa especializada em câmbio, pois geralmente elas têm a melhor taxa e o melhor serviço para esse processo. Bem, agora que nós entendemos o porquê dolarizar, entendemos como executar também essa função, uma vez que o seu patrimônio chega aqui nos Estados Unidos, onde você aplica esses recursos? Qual o melhor caminho para o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos? Mais uma vez, depende obviamente dos seus objetivos.
Mas de uma forma geral, o que eu recomendo para os meus clientes é buscar 3 pontos nessa decisão. Número 1, qual é a liquidez daquele ativo? Número 2, qual é a rentabilidade que ele te oferece? E o número 3, qual é a segurança? Se você busca esses 3 pontos na sua decisão, fica muito mais fácil na hora de optar onde investir o seu patrimônio. Existem ótimas opções, por exemplo, de investimentos imobiliários. Mas como essa não é a minha especialidade, eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto. Eu vou deixar as nossas empresas parceiras para te apresentarem essa opção. E mais uma vez, o meu objetivo aqui é mostrar para você um caminho que pode te gerar um equilíbrio entre os 3 pontos apresentados anteriormente, que são a liquidez, a segurança e a rentabilidade. E a busca por imóveis aqui nos Estados Unidos deve ser muito bem analisada e acompanhada por especialistas, que vão te auxiliar a encontrar a rentabilidade e a segurança nesses investimentos. Mas como esse valor estará imobilizado, então deve ser uma parcela dos seus investimentos, para que você também possa ter liquidez, caso precise destes valores para alguma emergência ou até mesmo para reinvestir, alavancando os seus resultados. E como neste webinário estamos falando para você que está buscando por uma reserva, seja uma reserva de proteção num momento difícil, num momento de crise como estamos passando agora, com a queda drástica da Bolsa de Valores, não podemos mais nem falar na rentabilidade destes investimentos. E para isso existe um caminho que eu chamo o caminho do meio, que não é nem deixar o seu dinheiro no banco sem nenhuma rentabilidade e nem arriscar as suas reservas na Bolsa de Valores, mas sim usar as empresas mais sólidas dos Estados Unidos, que são as seguradoras americanas, para resguardar o seu patrimônio, em planos que as seguradoras oferecem chamados de plano indexado. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é o plano indexado. Mas deixa eu te explicar antes disso qual é a garantia que eu tenho ao guardar o meu dinheiro junto às seguradoras. Bem, a primeira garantia que as seguradoras oferecem é o próprio lastro. Por lei, o lastro financeiro das seguradoras tem que ser de 110% do valor depositado, ou do valor devido ao cliente. Então, quando você deposita, por exemplo, $100 mil junto a uma seguradora, ela tem que ter em reserva $110 mil para garantir e poder te emitir um plano de $100 mil. Agora, o detalhe é que a maioria das seguradoras que eu trabalho são seguradoras centenárias, que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 100 anos, até 110 anos. E o que acontece com essa questão do tempo? Uma empresa que está aqui nos Estados Unidos há 100 anos, uma empresa financeira que está aqui nos Estados Unidos há 100 anos, ela tem a segurança de que ela passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise de 29, crise de 2008 e todos esses outros processos de oscilação da economia durante todo esse tempo. E durante todo esse período elas tiveram condições de se preparar melhor e se capitalizar. Então, essas empresas centenárias têm as reservas dela e lastros que chegam até 500% do valor depositado. Então imagina, se você deposita $100 mil com uma empresa financeira que tem mais de 100 anos de Estados Unidos e ainda tem $500 mil para garantir o valor investido, isso sim é que podemos chamar de segurança em reserva. Esses planos te oferecem a segurança, na minha opinião, uma das maiores em termos da indústria financeira, e oferecem também liquidez. Obviamente que existe um certo prazo para essa liquidez, aí depende de cada tipo de plano, mas eles estão te oferecendo uma liquidez. E a rentabilidade, como é que fica? A rentabilidade no plano indexado é extremamente interessante, principalmente para o público brasileiro. Mas por quê? Porque ela permite que você tenha rentabilidade quando o mercado vai positivamente, ou seja, se a bolsa subir, o teu capital vai subir junto, mas ela garante que você não vai perder nada se o mercado cair. Ou seja, no momento de crise, quando a bolsa despencar, você não tem nenhum risco no seu capital depositado junto à seguradora, junto a um plano indexado. Na minha opinião, essa é uma das recomendações que eu mais dou aos meus clientes, se eles estão buscando liquidez, segurança e rentabilidade. O plano indexado não aplica o dinheiro do cliente diretamente na bolsa. O dinheiro fica na reserva junto à seguradora, mas ela usa o SP500, por exemplo, para medir a rentabilidade e creditar a rentabilidade no plano indexado. Então, nesse nosso exemplo aqui, se a Bolsa de Valores subir 10% no primeiro ano, no final daquele primeiro ano, a seguradora vai avaliar a rentabilidade e vai creditar essa rentabilidade no plano indexado. Mas se o plano indexado tem um teto máximo de 10% nesse exemplo, quando a bolsa sobe 10%, o plano indexado recebe um crédito de 10% também. Agora, a partir desse processo, o plano indexado tem sempre um piso, e é esse piso que protege seu capital contra futuras quedas da bolsa.
Então, do momento que eu fiz o depósito do meu dinheiro, ele já está num piso, eu não vou perder esse dinheiro. Então, o próximo piso é o valor depositado, somado à rentabilidade que eu tive naquele ano. E é aí que ele reseta e espera a rentabilidade do próximo ano. Se no próximo ano a bolsa americana cair 10 ou 20 ou 30%, enfim, se o mercado for negativo no próximo ano, o que acontece com o plano indexado? Não acontece nada, ele fica protegido pelo piso e naquele ano você não vai ter rentabilidade, mas também não perde seu capital. E é aí que entra o fator segurança nesse tipo de processo. Então, para resumir para você, o plano indexado ele tem sempre um piso, protegendo contra as quedas, e ele tem também um teto de rentabilidade, que geralmente é de 10%, o que tem que acontecer para o plano poder funcionar para as seguradoras. Então, o próximo passo, se você tem interesse em fazer esse tipo de planejamento para você e sua família, vamos fazer uma consulta, uma análise do seu caso, para decidirmos juntos qual é o melhor caminho neste processo de dolarização para o seu patrimônio. E antes de encerrar, eu quero concluir com um ponto muito importante ao fazer essa dolarização e ressaltar a importância desse planejamento para a sua família. O que garante com que as famílias vão ter a perpetuação da sua riqueza não é somente a segurança e a proteção, mas sim um planejamento inicial ou um planejamento com visão futura. Se você se planejar para o futuro, você tem muito mais chances de ter êxito ou de ter sucesso. Nas estatísticas mundiais sobre sucessão patrimonial, aquelas famílias que não se planejam, 70% delas vão perder a sua riqueza na primeira geração. Olha só que absurdo! 70% das famílias que criaram uma riqueza no mundo vão perder tudo ao passar essa riqueza para os seus filhos, simplesmente pela falta de planejamento. E se esse planejamento continuar sem existir, 90% das famílias vão perder tudo ao passar a sua riqueza para a segunda geração. Ou seja, a chance de você deixar patrimônio para os seus netos ou bisnetos é muito pequena se você não se planejar. Agora, com planejamento, você resolve esse problema. Planeja a sua sucessão e também com um plano indexado, você tem o seu patrimônio protegido contra possíveis credores, pois esses valores investidos no plano indexado são impenhoráveis e inalienáveis, criando assim uma blindagem nesse capital. Nesses planos, você também está isento de impostos sobre a renda, de imposto sobre a herança que você está deixando para as futuras gerações. Tudo isso é possível se você planejar com um profissional licenciado e executar esse planejamento através da melhor estratégia traçada no seu caso. Por isso eu te convido, se você tiver interesse em algumas reuniões adicionais, entre em contato comigo através da USA Global Institute para a gente fazer esse agendamento e ter uma reunião gratuita, onde nós podemos entender melhor o seu caso, criar uma estratégia para você e te apresentar algumas simulações. Muito obrigada, aguardo seu contato.